A vida de João, um homem já castigado pelo tempo e pela pobreza, estava prestes a tomar um rumo que ele jamais imaginaria. Tudo começou com um encontro inusitado, no meio do nada, em um dia que parecia igual a tantos outros. E o que aconteceu em seguida mudou sua vida para sempre. Essa não é apenas mais uma história sobre um ato de bondade, é um testemunho do poder que a compaixão tem de reescrever destinos, mostrando que a verdadeira riqueza muitas vezes floresce nos corações mais simples e nos lugares menos esperados. Você vai descobrir como um gesto puro foi capaz de transformar completamente a realidade de um homem, provando que certas recompensas, bem, elas não têm preço e desafiam qualquer lógica. Mas antes de mergulhar nessa jornada, é preciso entender quem era João. João vivia numa casinha simples, de taipa e telhado remendado, no coração de um sertão castigado pelo sol. Ele já passava dos 70 e cada ruga em seu rosto contava uma história de trabalho árduo e poucas alegrias. Seus dias eram uma repetição cansativa de cuidar da horta minguada e dos poucos animais que teimavam a sobreviver à seca. A vida nunca foi fácil para ele. A pobreza era uma companheira constante, um fardo pesado que ele carregava com dignidade, sem nunca reclamar. Ele tinha pouco, mas o pouco que possuía era fruto de seu suor honesto. E mesmo com tão pouco, sua alma guardava uma bondade que a dureza do mundo não conseguiu apagar. Certa manhã, enquanto João caminhava por um atalho pedregoso, buscando água num riacho quase seco, algo chamou sua atenção. No meio do mato ralo, perto de uma moita de espinhos, havia uma figura escura e imóvel, um animal grande, caído. Ele se aproximou com cautela, o coração apertado por uma intuição ruim. Quando chegou perto o suficiente, viu. Era um cavalo, um animal majestoso, apesar de visivelmente exausto e gravemente ferido em uma das patas traseiras. O sangue manchava a terra seca e atraía moscas. O cavalo estava ofegante, os olhos vidrados de dor e medo. João sentia um aperto no peito. Ele sabia que naquela região isolada, um animal ferido assim dificilmente sobreviveria. Lobo, onça ou simplesmente a fome e a sede o levariam. A primeira reação de João foi de desespero silencioso. O que ele, um velho pobre e sem recursos, poderia fazer por um animal tão grande e ferido? Ele mal tinha para si. Mas os olhos do cavalo que se fixaram nos seus suplicavam por ajuda. Era um olhar de inteligência e dor profunda. João se ajoelhou, ignorando a própria idade e o cansaço. Ele examinou a pata, sentindo o calor da febre e a gravidade do corte. Era profundo, sujava de sangue. O animal deve ter se machucado numa cerca ou talvez numa queda violenta. Ele passou a mão devagar pelo pescoço do cavalo, falando palavras baixas, tentando acalmar a fera assustada. Calma, meu amigo, calma, eu estou aqui. Por um momento o cavalo pareceu relaxar um pouco. Era um sinal. Apesar da lógica cruel que dizia para seguir seu caminho e deixar a natureza seguir seu curso, o coração de João se recusava. Ele não podia simplesmente abandonar aquela criatura. Não era o de sua índole. A decisão estava tomada. Ele ajudaria aquele cavalo. Mas como? Ele não tinha arreios, nem carroça. A distância até sua casa era considerável, e o cavalo não conseguiria andar. A primeira de muitas provas de fé estava apenas começando. João olhou ao redor, buscando algo, qualquer coisa que pudesse servir. Ele rasgou um pedaço de sua própria camisa, improvisou um torniquete precário para estancar o sangramento mais forte. A dor do cavalo era palpável. Ele passou o resto da manhã e parte da tarde ali, tentando mover o animal. Frustrado, exausto, mas determinado. Ele fez o que pôde para aliviar a dor, pegou água no riacho e a ofereceu numa cabaça.
O cavalo bebeu com avidez. No final do dia, com o sol já se pondo, João conseguiu com muito custo e mais esforço do que suas velhas costas permitiam guiar o cavalo, mancando dolorosamente até sua pequena propriedade. Foi uma jornada lenta, pontuada por pausas e gemidos de dor do animal. Os poucos vizinhos que o viram arrastando o cavalo ferido balançavam a cabeça. João arrumou mais um problema para a vida dele, diziam alguns. Esse cavalo não dura, apostavam outros. Ninguém ofereceu ajuda, ninguém acreditava. Mas João não se importava com o que diziam. Ele tinha um propósito. Tinha um hóspede em sua humilde casa, ou melhor, no pequeno cercado ao lado. Agora, a verdadeira batalha começaria. Ele precisava de remédios, de comida para um animal daquele porte. Ele usou o pouco dinheiro que tinha para comprar ervas e antissépticos na cidade mais próxima, uma viagem que levava um dia inteiro de caminhada. Os vizinhos viram e continuaram com as piadas e os olhares de pena. Mas João seguia seu coração. Os dias se transformaram em semanas. João cuidava do cavalo com a devoção de um pai. Ele limpava a ferida, trocava os curativos, massageava a pata. Dividia sua própria refeição, a pouca ração que conseguia. Ele emagrecia, mas o cavalo, lentamente, começava a mostrar sinais de melhora. A relação entre eles crescia a cada toque, a cada olhar. O cavalo, que João chamou de Esperança, antes arisco e desconfiado, agora relinchava suavemente ao vê-lo, roçava a cabeça em sua mão. Era uma amizade pura, nascida da dor e da compaixão. Houve momentos de desespero. Uma noite, a febre do cavalo subiu perigosamente. João passou a noite em claro, molhando panos na água fresca, aplicando-os no corpo do animal, temendo o pior. Ele orou como nunca havia orado antes. Mas a esperança resistiu. Aos poucos, a ferida foi cicatrizando, a força voltou aos olhos do animal. A pata, embora ainda com uma leve mancadura, já podia suportar seu peso. O cavalo voltava a ser majestoso, com uma pelagem brilhante e um porte imponente. João observava a Esperança galopar, ainda que timidamente pelo pequeno cercado, e sentia um orgulho imenso. Ele havia salvado uma vida. Sua recompensa, ele pensava, já estava ali, a alegria de ver o animal recuperado. Mas a história não termina aqui. Havia um detalhe sobre aquele cavalo, uma peculiaridade, uma história por trás dele que João nem imaginava. Um segredo que estava prestes a ser revelado e que mudaria tudo. Uma tarde, um carro de luxo, algo raríssimo de se ver naquelas estradas de terra batida, parou em frente à casa de João. Dele desceu um homem bem vestido, acompanhado por outro, mais jovem. Os dois tinham um ar de preocupação, mas também de esperança. O homem mais velho, que se identificou como Dr. Elias, era um fazendeiro de gado e cavalos de raça, conhecido em toda a região. Ele olhou para o cavalo no cercado de João e seus olhos se arregalaram. "É ele! É o meu centauro!" exclamou o Dr. Elias, a voz embargada de emoção. Ele se aproximou do cavalo, que relinchou suavemente ao reconhecer a voz familiar. Centauro, como ele o chamava, era um garanhão premiado, de valor inestimável, que havia desaparecido há quase 2 meses. João, confuso, não sabia o que dizer. Ele apenas observava a cena, vendo o reencontro entre o homem e o animal. Dr. Elias acariciava o cavalo, verificando a pata, percebendo a cicatriz e a leve mancadura. "Ele se perdeu durante uma tempestade", explicou o fazendeiro com os olhos marejados. "Procuramos por toda parte, mas perdemos a esperança. Achar que ele estava ferido e abandonado é um milagre." Então, Dr. Elias se virou para João com um olhar de profunda gratidão. "Foi o Senhor quem cuidou dele? O Senhor o salvou?"
Como conseguiu? João, com sua humildade característica, apenas deu os ombros. Ele estava ferido. Eu não podia deixar. O fazendeiro ficou chocado com a simplicidade da resposta e com as condições precárias em que João vivia. Ele percebeu o sacrifício que aquele velho havia feito. Aquele homem pobre havia dedicado seu tempo, seu pouco dinheiro, sua própria saúde para salvar seu cavalo. Senhor João, eu não sei como agradecer, disse Dr. Elias. Centauro vale uma fortuna. Ele é a joia da minha criação e eu o amo como se fosse da família. O Senhor não tem ideia do que fez por mim. Ele continuou com a voz firme: eu não posso deixar que o Senhor continue vivendo assim. O Senhor me devolveu algo que eu considerava perdido para sempre. E a vida me ensinou que atos como o seu devem ser recompensados. Dr. Elias fez uma proposta que deixou João sem fala. Ele ofereceu a João uma casa nova, confortável, na própria fazenda, com todos os recursos que precisasse. Além disso, um emprego leve, cuidando dos cavalos, com um salário digno e todas as despesas pagas. E uma quantia em dinheiro, mais do que João jamais sonhara em ter. João, emocionado, mal conseguia processar a informação. Sua vida, marcada pela escassez, estava mudando diante de seus olhos. Não era apenas o dinheiro ou a casa, era o reconhecimento, a dignidade. Os vizinhos, antes céticos e zombateiros, assistiam à cena incrédulos. Aquele velho, que eles consideravam um tolo por gastar seu tempo com um cavalo ferido, agora estava sendo honrado por um dos homens mais ricos da região. João aceitou a oferta, ainda incrédulo. Ele se mudou para a fazenda de Dr. Elias e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu a paz de um lar seguro e a abundância de uma mesa farta. Ele continuou cuidando de Centauro, seu amigo de quatro patas, mas agora com todos os recursos e o carinho que o animal merecia. Sua nova vida era um testamento vivo de que a bondade, mesmo que praticada sem esperar nada em troca, pode voltar de formas inimagináveis. João, o homem pobre que ajudou um animal ferido, não apenas salvou uma vida, mas também encontrou a si mesmo e o propósito que o destino lhe reservava. Ele viveu seus últimos anos com tranquilidade e dignidade, cercado pelo carinho dos animais e pelo respeito de todos. A história de João e Centauro se tornou uma lenda na região, um lembrete de que a compaixão é a maior de todas as riquezas. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir sobre o poder da bondade, então o propósito dela foi cumprido. Compartilhe essa mensagem de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias que tocam a alma e nos fazem acreditar no melhor do ser humano.